Olá, sejam todos mundo bem-vindos. Aqui quem vos fala é João Vitor e esse é o episódio 1 do podcast do Johnny. Vamos lá. Queria te chamar a atenção hoje para o texto de Provérbios 15, 22, que diz assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Aqui o nosso aconselhador Salomão nos chama a atenção justamente para esse episódio da nossa vida cotidiana. Muitas coisas acontecem de forma, talvez, no impulso, e que depois as consequências não são tão boas assim. Então, pensamos muitas vezes em fazer coisas porque nós achamos que precisamos fazer e nem sempre é o caminho correto, né? E aí a questão é: como e quando eu devo me portar dessa forma? Como e quando eu devo observar se faz sentido para mim estar vivendo esse momento de tal forma acelerada? E aí a gente vive numa cultura que valoriza a independência, né? O fazer tudo sozinho, de tomar a frente das coisas e não pensar nas consequências. Então, algumas coisas que nós precisamos ter um certo cuidado e observar realmente se faz sentido aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo é da vontade de Deus. A Bíblia fala que buscar conselhos é uma atitude sábia e humilde. E se nós observarmos bem, quando as pessoas se aconselham com pessoas realmente decentes, pessoas corretas, pessoas que têm um temor do Senhor, e colocam juntas em oração alguns assuntos, as coisas evoluem, né? Por um determinado fim correto. Não tem catástrofes, né? Na sequência. Então, planos bem-sucedidos não são construídos apenas com esforço individual, mas também com o apoio de conselheiros sábios e confiáveis. Talvez você seja casado e você vai fazer algumas coisas e não pensa o que sua esposa acha. Já parou para pensar nisso? Ou a sua vida é dita de acordo com o seu impulso. E aí a sua esposa ou seu marido, não sei, né, como que é a sua situação, e você acaba não evoluindo para um momento agradável. Talvez você tome atitudes inadequadas que acabam tendo consequências frustradas, consequências difíceis de lidar depois. Então, buscar conselhos não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade. Significa reconhecer que não sabemos tudo e que a perspectiva dos outros pode enriquecer nossas decisões. Contudo, também é importante buscar as pessoas certas, aquelas que têm sabedoria, experiência e temor a Deus. Às vezes a gente se depara com as pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida. Uma pessoa que não faz parte do nosso convívio, não faz parte da nossa amizade e que muitas vezes elas querem dar opinião sobre o que você deve fazer. E se você escuta, você acaba até se deprimindo muitas vezes, porque ouve coisas que não tem nada a ver, coisas que não têm cabimento. Então, nós perto de Cristo, quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais próximo de pessoas que estão dispostas a realmente viver o Evangelho, nós conseguimos evoluir e ter uma outra postura diante das adversidades. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para o maior aconselhador, para Cristo, né? Buscar que Cristo direcione pessoas que sejam realmente tementes a Ele, pessoas com conselhos que possam realmente ser úteis para você. Então, ore e peça que Deus guie pessoas certas para aconselhar. Porque muitas vezes vão aparecer pessoas que são, entre aspas, amigos,
mas que não são os conselhos corretos. Então, precisamos entender isso. Mas só tem esse discernimento à medida que nós nos aproximamos de Cristo. E aí Ele vai direcionar pessoas para a nossa vida. Então, identifique mentores em sua vida. Procure pessoas com sabedoria e experiência que possam lhe oferecer conselhos práticos e espirituais. Sabe aquele senhorzinho, aquela senhorinha que você conhece da igreja, que talvez seja uma pessoa já experimentada na palavra do Senhor, que talvez você possa sentar, tomar um café, bater um papo, conversar. Então é esse tipo de pessoa que eu estou falando. São conselhos valiosíssimos. Já experimentei me aconselhar com pessoas bem mais idade do que a minha, idade dos meus avós. E aí eu ouvi coisas assim que o Senhor fez na vida deles, histórias. E você escutando atentamente, você consegue entender o como Deus tem trabalhado na vida deles. E o que Deus pode trabalhar na sua vida também. Então, e aí a partir disso, quando você cria esse relacionamento de confiança, você pode compartilhar. Então, compartilhando com pessoas realmente tementes a Deus, você consegue talvez tomar algumas decisões que seriam talvez difíceis, né? E aí ter uma visão externa sobre algo que você não percebeu pode te ajudar bastante. Muitas vezes as pessoas estão tão focadas num projeto, querem fazer de tal forma aquele projeto dar certo, que ela não consegue avaliar ao redor. E você não avaliando essas coisas ao redor, você muitas vezes acaba tomando decisões e posturas inadequadas. Então, seria ideal. E aí, quando você cria esse relacionamento com essas pessoas, você tem que estar disposto a ouvir. E ouvir pessoas mais velhas requer humildade, requer renúncia, requer dizer assim, puxa, faz sentido o que você está me falando, faz sentido e eu acho que eu vou mudar essa perspectiva aqui. Então essa é a questão, né? Então pensamos de que nem sempre o que nós estamos fazendo, talvez as motivações não sejam as corretas. Talvez seja necessário termos uma outra ideia sobre determinado assunto. E a sabedoria é encontrada não apenas em nossas próprias experiências, mas também nas experiências e perspectivas daqueles ao nosso redor. Buscar conselhos é um ato de humildade e prudência que pode transformar nossos planos e nos aproximar do sucesso que Deus deseja para nós. Moisés, mesmo sendo o homem que falava diretamente com Deus, não tinha intermédio com ninguém, muitas das vezes ele sentava e ouvia o seu sogro, Jétro. Ele buscava ali a sabedoria, a convicção, as experiências de pessoas mais velhas e para tomar algumas atitudes de acordo com a necessidade que ele precisava. Então esse é o conselho que eu trago para você hoje, essa reflexão de Provérbios, Provérbios 15, 22, que se você for sábio, você irá buscar conselhos. Então, sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Deus te abençoe e te guarde.